amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos fazendo vários estudos nos nossos vídeos e nesse final de ano nós estamos fazendo algumas avaliações. Desde o iniciozinho de dezembro, nós estamos tanto nos preparando para fazer avaliações íntimas com o movimento de Natal, com o renascimento do Cristo dentro de nós, embora a gente estuda isso como sendo algo que precisa ser uma constante nas nossas vidas, quanto da virada de ano. Quais são os nossos projetos, quais são as nossas convicções, quais as mudanças que a gente está planejando. Então a gente tem usado passagens de Jesus do Novo Testamento, nós temos usado, a gente tem usado referências da doutrina, as obras que a doutrina vem trazendo, e hoje nós não vamos fazer diferente. Então, o que nós vamos pegar desta vez? Nós vamos trabalhar com uma passagem que vocês conhecem, a passagem de Marta e Maria. E nós vamos trazer algumas reflexões sobre esse movimento, principalmente porque estamos encerrando o ano de 2021 e vamos abrir para 2022, da mesma forma que em vídeos anteriores nós falamos a respeito do paralítico, que vocês viram lá na mensagem a respeito da paralisia, que a gente precisa sair desse movimento de paralisia. Quando falamos do solo fértil, o terreno que a gente traz no nosso estado íntimo. Quando falamos do objetivo do Natal, né, quais são os presentes que a gente está envolvido, ou seja, não só o presente físico, mas os presentes emocionais, os presentes afetivos, os presentes espirituais, enfim, nós estamos fazendo essas reflexões. E na passagem de Marta e Maria não é diferente. Veja bem, nós vamos trabalhar em Lucas, no capítulo 10 de Lucas, dos versículos 38 a 42. E olha só, eu vou ler para vocês e a gente vai acompanhando trechinho por trechinho. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então veja, quando fala indo eles, ele está colocando no plural, então aqui a gente vê que Jesus não estava sozinho. Então a gente deduz que Jesus estava com aqueles que o seguiam, entre eles os discípulos. Porque ele coloca no plural e ele diz, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Como Marta e Maria moravam em Betânia, e aqui, quando a gente está fazendo referência, pode ser a aldeia de Betânia, mas situava aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém. Eles tinham deixado para trás Jerusalém. Ali, próxima à região de Jerusalém, eles passaram também pelo Monte das Oliveiras. Então, para chegar na aldeia de Betânia, estava Jesus, os discípulos e alguns que acompanhavam o Cristo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, E aí veja, o nome é Marta. Vocês vão ver aqui que nós estamos falando de duas irmãs, Marta e Maria. E nós vamos ver, quando a gente faz referência a Marta e Maria, quem que nós somos nesse lugar. Porque a questão não é discutir apenas o papel de Marta e de Maria. É discutir o nosso papel enquanto Marta e o nosso papel enquanto Maria. Então, veja, o Cristo foi convidado por Marta, que recebeu em sua casa. Então Marta, vendo Jesus passar por ali, chama pelo Cristo. E aí, receber Jesus em casa, gente, aí começam as nossas avaliações. Se nós não fazemos inúmeras vezes esse papel de Marta, a gente vê a possibilidade de abrir o nosso lar para o cristianismo. Eu estou colocando aqui na figura do Cristo, eu vou até ampliar um pouquinho mais, em vez de falarmos
do Cristo, falamos da espiritualização. A gente vê a oportunidade de espiritualizarmos-nos, de espiritualizarmos o nosso ambiente. Então, muitas vezes fazemos o papel de Marta, aquele que vê a oportunidade e convida para entrar. Aqui Marta está convidando Jesus. Quando ela convida o Cristo, literalmente ela está convidando aqueles que estão acompanhando o Cristo. Então, quantos de nós fazemos o convite para o Cristo entrar na nossa casa? Quantos de nós assistimos uma palestra? Quantos de nós assistimos um vídeo? Quantos de nós ouvimos um texto, um livro e queremos comentar com as pessoas, queremos comentar dentro da nossa casa, queremos levar isso para dentro para expandir? Muitos de nós fazemos este movimento de Marta. Mas veja bem, fala, o recebeu em sua casa. E aí nós avaliamos dois perfis de casa. A casa física, mas também temos que receber na casa íntima. Se nós falamos da casa íntima, eu estou falando de sentimento e eu estou falando de pensamento. Eu estou falando da casa íntima, eu estou falando dessa somatória, eu estou falando do todo. Então, aqui Marta convida o Cristo para entrar na sua casa. Mas que casa que Marta convidou? Vamos continuar? E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então veja bem, Marta convida para Jesus entrar. Entrou na casa. Na hora que convida, Maria assenta aos pés de Jesus. Assentar aos pés de Jesus significa que ela estava completamente aberta para receber as orientações do Cristo e as reflexões afetivas e emocionais que o Cristo estaria trazendo a partir dali. Marta, ao que parece, convidou para a casa física. Maria abriu a casa íntima. Vocês estão entendendo? Então, veja dentro dessa observação como que as duas, embora irmãs, embora convictas, embora envolvidas debaixo do mesmo teto, mas estavam com uma percepção diferente da presença do Cristo naquele movimento. Porque ela assenta aos pés de Jesus. Assentar aos pés significa ficar extremamente próxima do Cristo. Significa dar uma abertura imensa para aquilo que o Cristo tinha para trazer. Então, vamos ver na continuidade. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, isso confirma o que acabamos de dizer, que Marta convidou para o trabalho físico. Marta convidou para o trabalho físico. Maria sentou aos pés, estava próxima aos pés, muito próxima para o trabalho íntimo. Ok, e aí vem uma observação. Veja bem, quando a gente fala de convidar para trazer para um movimento dentro da nossa casa, nós podemos abrir uma mensagem, abrir um Novo Testamento. Como podemos inaugurar o culto no lar na nossa casa? Muitos de nós passamos agora pelo movimento de Natal e falamos de Jesus. Muitos de nós fizemos um movimento de reflexão sobre o nascimento de Jesus. Muitos de nós nem se envolveu com o nascimento de Jesus. Se envolveu com as trocas, com os presentes, com a bebedeira, com a comelança. Muitos se envolveram com o ambiente material que a presença do Cristo estava promovendo ali naquele momento. A presença do Cristo foi só uma constatação de data, mas não foi uma constatação íntima. Muitos passaram pelo Natal sem refletir nessa entrada, nessa reentrada do Cristo na vida da gente, porque é o momento que a gente mais traz essa reflexão. Parece que Marta
presa aos afazeres domésticos, estava fazendo esse movimento que muitos de nós fazemos, em preocupar com a limpeza da casa, o alimento que vai ter, preocupado com as pessoas que estão entrando, preocupado com as coisas que irão comer. Maria sentou aos pés de Jesus. Aí eu volto na fala do culto no lar. Inaugurar o culto no lar na nossa casa significa abrir um espaço semanal para essa reflexão. Quando nós não o fazemos diariamente, que é o justo, o necessário e o importante, fazer essa reflexão diariamente na presença do Cristo na vida da gente, ainda assim, a inauguração do culto no lar é abrir este espaço. Imagina vocês a fala da Joana de Ângeles no livro Leis Morais da Vida, no capítulo 2, quando ela vai falar sobre a lei de adoração, ela comenta as leis morais, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Ela comenta. Quando ela faz referência à lei de adoração, no capítulo 2, ela faz referência ao culto no lar. E ela diz assim: acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar. Olha, acende a luz do Evangelho em casa. Ou seja, olha o convite ao Cristo. Reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Escutem. Porque quando ela coloca para nós, acende a luz do Evangelho em casa, é o convite ao Cristo. Acende a luz do Evangelho em casa. Reúne-te com os teus para orar, com os teus. Ah, Emerson, mas na minha casa eu faço o culto sozinho. Sem problema. Fisicamente você está sozinho, mas espiritualmente você está acompanhado. A gente nunca está sozinho. Por isso que o Cristo colocou: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Porque a gente nunca está sozinho. Mas se já estamos acompanhados, e aí eu estou colocando acompanhados com os desencarnados, a gente já tem ali a presença do Cristo, na figura dos nossos orientadores espirituais. Acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. E aí nós vamos ver as trevas dentro dessa passagem com 2 significados para nós, e vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Então veja bem, Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Porque Marta estava preocupada com os afazeres. Imaginem vocês, Marta estava preocupada. Olha, gente, o Cristo foi convidado pela própria Marta. Ela talvez quisesse atender o Cristo materialmente. Então, olha, eu acredito que ela deve ter ido fazer um suco de laranja, passou uma vassoura na casa, fez um pãozinho de queijo, colocou o pãozinho de queijo no forno. Eu sei que vocês estão pensando que na época não tinha pão de queijo, mas eles sabiam que ia acontecer isso lá nas Minas Gerais, né, na nossa terra, que nós é que sabemos o valor de um delicioso pão de queijo, que é quase sagrado para nós, como era o pão para o Cristo lá. Mas imaginem vocês, ela lá com pão de queijo no forno, fazendo um suco, fazendo um cafezinho que ainda não tinha sido descoberto, mas ela já estava preparando tudo. E ela pergunta ao Cristo: não se te dá que a minha irmã está sentada aí aos teus pés te ouvindo? E eu aqui, atarefada, envolvida com tantas coisas? Quer dizer, será que o Cristo não percebe que só Marta que trabalha? É muito interessante essa visão, gente, porque aquele momento que Marta convidou, ela convidou para atender às coisas da matéria, às coisas físicas. E Maria, entendendo a importância, ela sentou aos pés de Jesus. Olha a fala do Cristo.
E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta. Quando Jesus fala 2 vezes, é uma chamada de atenção, é uma confirmação, em verdade, em verdade. Ou seja, quando ele fala em verdade vos digo, ele está dizendo pelo sentimento, pelo pensamento, em verdade, pela razão e pela emoção, em verdade, em verdade. Então, quando ele fala Marta, Marta, avalie dos 2 lados. Marta, Marta. Então, ele está pedindo para ela fazer as 2 avaliações. Essa chamada de atenção é uma chamada de atenção para uma avaliação do todo, daquele momento inteiro. E aí ele diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. Estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. E aí eu volto naquelas situações onde muitos de nós alimentamos a treva. Porque a gente ficar ansioso e afadigado pelas questões materiais, isso é uma alimentação da treva. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar, não é isso não. A gente precisa se preocupar. Tanto que Hamed vai falar isso para a gente num capítulo que se chama Tuas Preocupações, do livro Renovando Atitudes. Do livro Renovando Atitudes ele vai falar. Então, quando ele vai falar para a gente sobre as tuas preocupações, ele fala das preocupações que o dia a dia nos propõe. As preocupações que a gente precisa se envolver, mas não das pré-ocupações nas quais a gente se envolve com situações que vão acontecer daqui a 10 dias, daqui a 2 meses, daqui a 5 anos, daqui a 10, 15. E a gente vai antecipando o sofrimento. E o que Jesus coloca? Estás ansiosa, olha bem, ansiosa e afadigada. Ansiedade, gente. Aí eu pergunto para vocês avaliarem, a ansiedade, ela é positiva ou ela é negativa? Olha só. Inicialmente, a gente parando para pensar, parece ser negativa. Mas alguns vão dizer, não, a ansiedade ela é positiva. Mas a Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, no capítulo 1, intitulado Fatores de Perturbação, ela coloca 5 fatores. 5 fatores. Medo, rotina, solidão, liberdade, entendendo como um mau uso da liberdade, e a ansiedade. 5 fatores de perturbação da alma. Quando ela faz referência, depois vocês vão ler lá com calma as colocações que ela faz, mas quando ela faz referência à ansiedade, ela coloca para nós que a ansiedade pode ser positiva, pode ser negativa. Depende de como você lida com a ansiedade. Se essa ansiedade te traz distúrbios fisiológicos, por exemplo, úlcera do duodenal, problemas estomacais, pancreatite, queda de cabelo, problema respiratório, essa ansiedade está te trazendo distúrbios. Essa ansiedade está te desequilibrando, então ela é negativa. A ansiedade que te tira do prumo, ela é negativa. A ansiedade de uma perspectiva saudável, de aguardar um resultado, aguardar a chegada de um filho que está viajando há 3 meses, 6 meses, 2 anos, intercâmbio, trabalhando fora, onde você está vendo apenas pela telinha. Então, essa ansiedade onde você está aguardando uma chegada que não está te trazendo nenhum tipo de distúrbio fisiológico, não está te trazendo descarga intestinal, não está te trazendo úlcera do duodenal, não está te trazendo problemas respiratórios. Essa ansiedade, que é uma expectativa saudável, essa ansiedade ela é positiva. Por quê? Você está se preparando para que tudo aconteça de forma equilibrada, para que tudo aconteça a contento, que todos saem satisfeitos dali. Mas a fala de Jesus, estás ansiosa e afadigada. Ou seja, ela estava cansada.
E aí eu quero que a gente faça a segunda reflexão das situações quando a gente fala em trevas. A ansiedade negativa é uma treva. O cansaço, inúmeras vezes, é a porta para a treva. Porque existem momentos, gente, todo mundo cansa. Todo mundo cansa. O cansaço, ele é físico. Mas às vezes a pessoa, tudo dela é reclamar de cansaço. Nossa, mas eu estou cansado, viu? Ela está trabalhando na casa espírita. Nossa, mas eu estou cansado. Ela está trabalhando na empresa. Nossa, mas você pergunta para ela, se não fosse esse cansaço, né? Mas eu estou cansado. Chega em casa, reclama de cansaço. Tudo é cansaço. Será que ela está realmente cansada? Ou ela está abrindo a porta para desencarnados que estão ali acomodando nas costas dela no tom da reclamação que ela faz? Porque quem está cansado, descansa. Nós precisamos descansar o corpo. Ah, eu vou descansar o corpo como? Deita, dorme. Você descansa. Dorme 6 horas, dorme 8 horas, tem uma noite de sono bem feita, faz uma leitura antes, pede a proteção da espiritualidade. O cansaço, ele é físico, o corpo cansa. Ah, meu espírito está cansado. O espírito da gente não para. Ele não para. Quando ele se desliga do corpo, ele vai para outras regiões, ali ele se envolve de conformidade com a sintonia dele do dia. Se ele vive falando de sexo, se ele vive vendo revistas de nudez, se ele fica naquele movimento de pornofonia, pornografia e divulgação, fica só pensando nisso, à noite ele se dirige para regiões aonde vai exaurir as energias dele, se é que ele ainda se sobrou alguma, aonde vai exaurir espiritualmente aquilo que ele ventilou durante todo o dia. Se ele pensa em comer o dia inteiro, à noite ele vai ficar preso no corpo físico e ele não consegue nem se desligar. Por quê? Porque as energias do sistema nervoso central está todo trabalhando para fazer essa separação de proteínas, separação de enzimas, separação das vitaminas, a separação de glicídios, de lipídios, tudo para alimentar o nosso organismo e ainda despejar uma parte que não vai ser utilizada, principalmente aquelas pessoas que se alimentam excessivamente à noite, antes de dormir, que vai com o organismo pesado para a cama. Aquela pessoa que se envolve com fofoca, à noite vai vir um vozerio na cabeça dela, principalmente se ela estiver falando das pessoas que estão encarnadas. Se ela estiver falando dos desencarnados, e eu estou falando de fofocas, se ela estiver falando dos desencarnados, esses desencarnados vão encontrar com ela à noite. Se eles não estiverem num bom estágio evolutivo, vão começar ali os processos de perseguição. Esses 3 exemplos que eu citei para vocês são exemplos que estão no livro Missionários da Luz, quando Alexandre fala para André Luiz, e se eu não me engano, o espírito de Manassés está tendo uma reunião no plano espiritual. E 3 encarnados que eram para estar nessa reunião de 2 às 4 da manhã no plano espiritual não comparecem. Alexandre vê que o horário estava chegando e fala: veja o que aconteceu com esses 3, vão atrás deles. E aí Manassés e André Luiz vão atrás deles e descobrem os 3 nesses 3 movimentos que eu acabei de dar exemplo para vocês. Então imagine, a noite é o reflexo do nosso dia. Então, se você está cansado pelo trabalho, está cansado pelas ligações que você fez, está cansado pelo nível de exigência intelectual que a sua função te exige, ou está cansado porque o seu corpo, a sua função te exige esforço físico, ok, descansando, o corpo descansa, o seu espírito, ele vai para outras regiões para receber o alento que os nossos orientadores espirituais preparam para nós incansavelmente, atenção para essa palavra, incansavelmente todas as noites, quando a gente entra em estágio de repouso. Mas, voltando na orientação, Marta estava ansiosa e afadigada, ou seja, ela estava envolvida com as trevas.
a ansiedade pelo excesso que ela promovia de expectativa de ter que atender e deixar tudo em condições. E o cansaço, porque ela estava se sobrecarregando desnecessariamente, porque ela convidou Jesus para entrar em casa. Ela não convidou Jesus para observar se tinha uma teia de aranha no cantinho, se ia servir pão de queijo na mesa, se ia ter um suco, se a água seria fresquinha. Não convidou para nada disso. Jesus entrou e ali ele teve Maria sentada aos seus pés. Quando Marta começou a reclamar de Maria e fala com Cristo, não se te dá, porque ela estava naquele movimento de reclamação, ele chega e coloca para nós: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Se você convida o Cristo para entrar na sua casa, uma só é necessária. E aí olha a fala de Jesus: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Gente, nós convidamos o Cristo. O momento é do culto no lar, é aquele momento. Desliga o seu celular. Desliga. Afasta. Coloca no silencioso. Coloca em modo avião. Não deixa ele nem vibrar. É o seu momento. É o seu momento. Se tem 2, 3 pessoas, não permita que no culto no lar hajam acusações. Aí saiu lá, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, saiu lá, paciência. Aí fulano, essa aqui é para você, tá vendo? Gente, nós não precisamos de apontar para ninguém no momento do culto as dificuldades. Aquela página não é para aquela pessoa, é para todos nós. Mas como saber? Olha a pergunta que fizeram para o Chico. Olha a pergunta, olha a simplicidade da pergunta e mais ainda da resposta. Como saber se uma pessoa tem paciência? Simples demais a pergunta, não é? Como saber se uma pessoa tem paciência? Aí o Chico responde: quando ela der conta de responder várias vezes a mesma pergunta no mesmo tom de voz. Imaginem vocês, várias vezes a mesma pergunta no mesmo tom de voz. Isso demonstra se nós temos ou não paciência. Pronto, ficou fácil vocês avaliarem. Então eu não preciso de apontar para o outro. Saiu lá no Evangelho, no meu culto no lar, a paciência. Eu vou apontar para o outro que é para ele. Eu já estou me preparando para perder a paciência no culto no lar. Gente, eu estou dando um exemplozinho. Convidei o Cristo para entrar. Quem somos nós? Marta ou Maria? Se nós vamos sentar aos pés do Cristo, quando fala sentar, acomodar. Acomode-se, acomode-se, estude, entenda, prepare-se, estamos virando o ano, estamos virando o ano. Se nós estamos virando o ano, que tipo de preparo nós estamos fazendo? Que reflexão que nós estamos fazendo? A gente chamou o Cristo, convidou o Cristo. Olha, agora vai ter a virada de ano, hein? Estamos a uma semana da virada de ano. Aí vem as pessoas virando. Uns vão virar de amarelo por causa da prosperidade. O que tem de gente virando de amarelo por causa da prosperidade, só que não se conquista prosperidade sem trabalho. A pessoa fala de prosperidade e aí ela coloca uma camisa amarela, uma calça amarela, vai toda de amarelo. Quando aparece oportunidade para trabalho no ano seguinte, ela recusa as atividades de trabalho. Os outros vão virar de branco, porque branco é paz. Mas briga no trânsito, xinga o familiar, discute na rua, ameaça terceiros, está sempre irritado. Quando não se irrita com alguém, se irrita consigo. Mas eu vou virar de branco por causa da paz. Outros vão virar de vermelho porque querem um amor. Um amor, a pessoa não muda o humor, não muda o sentimento, não conversa de forma amena, está sempre agredindo, altera o tom de voz, varia o tempo todo nas suas relações e fala que, eu quero um amor, vou virar de vermelho. Olha, gente, não são as cores que fazem com que a virada seja saudável, não são as cores da roupa que a gente veste, que faz com que a gente assuma o papel de Maria aos pés de Jesus. É quando a gente abre o nosso estado íntimo, abre mão do cansaço e abre mão
da ansiedade e a gente se prepare para entender a presença do Cristo na vida da gente. Se antes a gente colocou dessa importância no Natal, imaginemos essas reflexões para a entrada do ano. Então, vamos abrir o ano com a possibilidade de assumir o papel de Maria nas nossas vidas, a irmã de Marta. Não que esteja negativo o movimento que Marta faz. Marta deu o primeiro passo, convidou o Cristo, e depois ela se despreocupou de trabalhar o Cristo dentro de si. Maria não fez o convite, mas na hora que ele entrou, ela permitiu que ele entrasse no seu estado íntimo. Vamos virar o ano com esse aval de Maria, sentando aos pés do Cristo, com novas reflexões, novas posturas, novos pensamentos, novas relações, para que nós sejamos uma pessoa nova diante de Deus também. Eu espero que esteja valendo a pena as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.